Você passou anos, talvez décadas, numa busca espiritual. Leu todos os livros, fez todos os retiros, praticou todas as meditações. E ainda assim, sente que falta algo. A iluminação, o despertar, a paz que lhe foi prometida, parece sempre estar no próximo horizonte, um passo além do seu alcance. E se eu lhe dissesse que a própria busca é a armadilha? E se a narrativa de se tornar alguém iluminado for a história que o mantém adormecido? A verdade é chocante e, ao mesmo tempo, libertadoramente simples. Você não pode alcançar o que você já é. A sua busca incessante reforça a ilusão de que você é uma pessoa separada de um estado desejado. Você se vê como uma entidade limitada, um personagem numa história que precisa lutar, esforçar-se e purificar-se para chegar a um destino. Mas esse destino não existe no futuro. Esse destino é a sua origem. O ato de procurar por si mesmo lá fora é o que o impede de se ver aqui dentro. A busca cria a distância. O esforço cria a luta. A ideia de um caminho a ser percorrido é a maior mentira que a sua mente lhe conta, porque implica que você não está onde deveria estar. E você está. Você sempre esteve. O problema não é que você não encontrou a resposta. O problema é que você continua a fazer a pergunta, perpetuando a crença de que você é alguém que precisa de uma resposta. Hoje vamos desconstruir essa jornada. Vamos abandonar o caminho, porque a verdade é que não há para onde ir. A única realidade que você pode conhecer com certeza absoluta é a consciência. Antes de qualquer pensamento, emoção ou sensação, existe a percepção de que você existe. Esse sentimento de eu sou não é um pensamento. É o pano de fundo sobre o qual todos os pensamentos aparecem e desaparecem. Você não é um corpo que tem uma consciência. Você é a consciência que tem a experiência temporária de um corpo. Pense nisto. Tudo o que você já experimentou, este mundo, as estrelas, as pessoas, as suas memórias, os seus sonhos, tudo apareceu dentro de si, dentro do campo da sua consciência. O mundo não está lá fora, separado de você. A percepção do mundo está posto a acontecer dentro de você. Portanto, você não está no universo. O universo está em você. Esta não é uma metáfora poética. É a verdade literal da sua experiência. A grande viragem acontece quando você para de se identificar com o conteúdo da sua consciência, os pensamentos, as emoções, o corpo, a história pessoal, e começa a se identificar com a própria consciência. Você é o espaço onde tudo acontece. Você é a quietude por trás do ruído. Você não é a personagem no filme. Você é a tela na qual o filme é projetado. A sua verdadeira natureza não é humana, é divina, é existência pura. E é por isso que a busca por se tornar algo mais é fútil. Como pode o oceano procurar pela água? Como pode o espaço procurar por mais espaço? Você já é aquilo que procura. A solução não é adicionar nada a si mesmo, mas sim reconhecer o que você sempre foi. O seu trabalho não é construir uma ponte para a iluminação, é perceber que você já está do outro lado. Você é a própria existência. Mas se você é esta consciência infinita, por que a sua vida parece tão limitada, repetitiva e, por vezes, dolorosa? A resposta está na programação da sua mente subconsciente. A neurociência revela que cerca de 95% do seu comportamento, pensamentos e reações emocionais são governados por programas que foram instalados na sua infância. Você está, na maior parte do tempo, a operar em piloto automático, recriando incessantemente os padrões do passado. A sua identidade, a pessoa que você acredita ser, é uma construção baseada nestas memórias e crenças subconscientes. Esta identidade de uma pessoa separada, limitada e carente é o filtro através do qual você percebe a realidade. Você acredita que é o personagem,
e por isso vive a vida do personagem com todas as suas lutas e dramas. Esta identidade está constantemente a procurar validação, segurança e felicidade fora de si mesma, porque se sente inerentemente incompleta. É esta identidade que se lança na busca espiritual, esperando que uma prática ou um mestre a salve. Mas o que ela não percebe é que está a tentar resolver um problema que ela mesma criou. É como um ladrão a gritar por polícia. A sua mente subconsciente, para o proteger, mantém-no preso a esta identidade familiar, mesmo que ela lhe cause sofrimento. Qualquer tentativa de mudança é vista como uma ameaça à sua sobrevivência. É por isso que, apesar de todo o seu esforço consciente, você se vê a repetir os mesmos erros, a atrair as mesmas situações e a sentir as mesmas emoções. Você não está a lutar contra o mundo. Você está a lutar contra a sua própria programação. A libertação não vem de lutar contra esta programação, mas de retirar a sua identificação dela. Aqui, a física quântica oferece uma analogia poderosa que ilumina o mecanismo da criação. O famoso experimento da dupla fenda demonstra que as partículas subatômicas, como os eletrões, existem num estado de onda de pura potencialidade até serem observadas. No momento da observação, esta onda de infinitas possibilidades colapsa numa partícula específica, numa experiência definida. Você é esse observador. A realidade, antes de ser observada por você, é um campo quântico de energia e informação, um mar de potencialidades infinitas. Existem versões de você que são saudáveis, abundantes, felizes, realizadas. E existem versões que são o oposto. Todas existem simultaneamente como possibilidades. A sua atenção, o foco da sua consciência, é o ato de observação que colapsa uma dessas possibilidades na sua realidade tridimensional. A maioria das pessoas faz isso inconscientemente. A sua observação é guiada pela sua programação subconsciente, pelas suas crenças limitantes e pela sua identidade de pessoa. Por isso, elas continuam a observar e, consequentemente, a criar a mesma realidade dia após dia. Elas estão presas num ciclo, a colapsar sempre a mesma onda de probabilidade. A criação consciente é o ato de retirar deliberadamente a sua atenção da realidade que não quer e colocá-la na realidade que prefere. Não se trata de lutar contra o que é, mas de escolher de novo. Como se faz isso? Você seleciona uma nova possibilidade sentindo-a como se já fosse real agora. O sentimento é a linguagem que fala com o campo quântico. Quando você gera o sentimento de gratidão pela abundância que ainda não vê com os seus olhos, você está a sintonizar a sua frequência com essa realidade potencial. Você está a enviar um sinal eletromagnético para o campo, a instruí-lo sobre qual versão da realidade você escolhe observar. A sua tarefa não é fazer acontecer. É selecionar a realidade desejada e permitir que o campo quântico organize os detalhes. Para dominar este processo, precisamos de desmantelar a maior ilusão de todas, o tempo linear. A sua mente opera com a ideia de passado, presente e futuro. Ela diz-lhe que você está aqui agora e o seu desejo está lá, no futuro. Esta percepção cria um estado de falta, de separação. Quando você deseja algo, a sua mente subconsciente registra que você não o tem. E como o seu subconsciente governa a sua vibração, você continua a emitir a frequência da falta, atraindo mais falta. É um ciclo vicioso. A verdade quântica é que o tempo não é linear. Todas as possibilidades existem simultaneamente no eterno agora. O passado e o futuro são construções da mente, memórias e projeções que acontecem no único momento que existe. Agora. Um desejo genuíno não é um sinal de que lhe falta algo. É um sinal do seu eu infinito,
da consciência que você é, a informá-lo de que uma versão particular da realidade está disponível para si. É um convite para mudar para uma linha do tempo diferente. Quando você sente um desejo por saúde, não é porque está doente, é a sua consciência a mostrar-lhe a frequência da realidade onde você já é saudável. A sua tarefa é alinhar-se com essa frequência agora, não no futuro. A epigenética mostra-nos que os nossos genes não são o nosso destino. É o ambiente que sinaliza ao gene o que fazer. E qual é o ambiente do gene? A sua percepção, os seus pensamentos, as suas emoções. Ao mudar o seu estado de ser interior, você está a mudar o ambiente químico do seu corpo e a enviar novos sinais aos seus genes, literalmente reescrevendo a sua biologia. Você não precisa de esperar pelo evento para sentir a emoção. Você pode gerar a emoção primeiro, e essa emoção criará o evento. Este é o segredo para saltar linhas do tempo. É abandonar a mentalidade de causa e efeito e adotar o modelo quântico de causar um efeito. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e torna-se o criador da sua realidade, ao compreender que você não está a atrair o que quer. Você está a selecionar quem você já é noutra dimensão da existência. Então, como se vive isto no dia a dia? A resposta é contraintuitiva para a mente que está habituada a fazer, a esforçar-se e a lutar. A prática não é uma prática de fazer, mas de ser. O seu único trabalho é parar de fazer tudo o que o impede de reconhecer a verdade do seu ser. Cesse todo o esforço para se tornar, para alcançar, para consertar a si mesmo. Você não está quebrado. Você é a totalidade a fingir que está em pedaços. O primeiro passo é o da simples observação. Várias vezes ao dia, pare por um momento e simplesmente note. Note os seus pensamentos a passarem como nuvens no céu. Note as suas emoções a surgirem e a desaparecerem como ondas no oceano. Mas quem é este que nota? Quem é o observador silencioso por trás de toda a atividade? Essa é a sua verdadeira identidade. A sua prática é desviar a sua identificação dos fenômenos passageiros, os pensamentos, as emoções, a história, para a presença imutável que os testemunha. Faça esta pergunta a si mesmo. Quem está ciente? Não procure uma resposta mental. Apenas descanse na própria consciência, no silêncio que está sempre presente por baixo do barulho da mente. Ao fazer isto, você está a morrer para a pessoa e a nascer para a presença. Você está a mudar a sua lealdade do personagem para o autor da história. Quando um desejo surgir, em vez de o projetar para o futuro e sentir a falta, traga-o para o presente. Feche os seus olhos e pergunte: como me sentiria se isto já fosse verdade? E então, gere esse sentimento no seu corpo agora. Sinta a gratidão, a alegria, a liberdade. Mantenha esse estado de ser, independentemente do que os seus sentidos físicos lhe estejam a dizer. Você está a treinar o seu corpo a viver nessa nova realidade antes que ela se manifeste. Quero que você comente aqui embaixo: eu sou a consciência a criar mundos. Sinta o poder nestas palavras. O maior obstáculo a esta mudança será a resistência do seu ego, a identidade pessoal que você construiu. Quando você começa a identificar-se com a consciência, o ego sente que a sua existência está ameaçada. Ele fará tudo para o puxar de volta para a história familiar de limitação e luta. Ele trará dúvidas. Isto é real? Será que funciona? E se eu estiver a enganar-me a mim mesmo? Ele trará medos, culpas e velhas narrativas de vitimização. O erro é lutar contra estes pensamentos e emoções. Lutar contra eles dá-lhes energia e torna-os mais reais. A sua tarefa não é combater a escuridão, mas acender a luz. Quando estes pensamentos surgirem, veja-os pelo que são. Apenas programas antigos a serem executados,
nuvens a passar no céu da sua consciência. Não se agarre a eles, não os analise, não discuta com eles, apenas observe-os a partir do seu lugar de quietude. A sua identificação com a consciência é o seu superpoder. A partir desse espaço, você tem a liberdade de escolher a sua frequência. A física quântica fala de ressonância. Quando dois sistemas vibratórios se aproximam, eles tendem a sincronizar-se na mesma frequência. A sua realidade exterior é um espelho da sua frequência interior dominante. Se a sua frequência dominante for a da falta e da dúvida, você ressoará com experiências de falta e dúvida. Se a sua frequência dominante for a da gratidão e da totalidade, o universo não tem outra escolha, senão apresentar-lhe experiências que correspondam a essa frequência. A Bíblia diz: pedi e recebereis, mas a verdadeira tradução é mais parecida com reivindique e aceite como seu. Não é um pedido a um Deus externo. É uma seleção feita a partir da sua própria divindade interior. Você não está a tentar convencer o universo a dar-lhe algo. Você está a alinhar-se com a versão do universo, onde você já o tem. Deixe de lado a incoerência. Não pode passar 5 minutos a sentir-se abundante e 23 horas e 55 minutos a sentir-se pobre e esperar que a sua vida mude. A sua missão é estabilizar-se no estado de ser do seu desejo realizado. A jornada espiritual, como a conhecemos, chegou ao fim. O caminho do buscador termina no exato local onde começou, em si mesmo. Não há um pico de montanha para escalar. Não há um estado de nirvana a ser alcançado no futuro. A iluminação não é um evento que lhe acontece. É o reconhecimento do que você já é, aqui e agora. Você é a consciência desperta a sonhar, que é uma pessoa a dormir, à procura de despertar. O convite é para que você pare de procurar e comece a ser. Pare de tentar manifestar e comece a assumir a realidade que você escolhe. O mecanismo é simples, mas radicalmente diferente do que lhe foi ensinado. Não se trata de visualização forçada ou de afirmações repetidas mecanicamente. Trata-se de uma mudança de identidade. Trata-se de aceitar que você já é tudo o que deseja. Você quer abundância? Então assuma a consciência daquele que é abundante. Como pensaria essa pessoa? Como se sentiria? Como agiria? Viva a partir desse fim. Caminhe no mundo como se o seu desejo já fosse um facto consumado. Esta é a fé de que falam os textos antigos. A fé não é acreditar que você receberá. É saber que você já recebeu. É a aceitação da sua escolha como a sua realidade presente. Quando a dúvida surgir, recorde-se: eu não sou o personagem nesta história. Eu sou a consciência a sonhar a história. A partir desta perspectiva, o medo dissolve-se e o poder criativo é restaurado. Você não está aqui para encontrar o seu propósito. Você está aqui para dar propósito a tudo o que faz. Você não está aqui para encontrar o amor. Você está aqui para ser o amor. A busca acabou. A jornada de se tornar alguém termina com a realização de que você é tudo. Deixe de ser um buscador. Comece a ser um descobridor, a descobrir as infinitas facetas do seu próprio ser. A sua vida não é uma jornada de A para B. É a expressão de B, aqui e agora. Escolha a sua realidade. Viva a partir dela. E observe como o mundo se reorganiza à sua volta para espelhar a verdade que você declarou ser sua.